Vamos dar início agora à terceira parte do estudo da estrutura atômica. Vamos agora falar em elemento químico. Primeiramente, o que é elemento químico? Elemento químico nada mais é do que o conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos, que apresentam tamanhos diferentes, tá? E propriedades diferentes. Então, elemento químico são os que norteiam ao estudo da química. Então, a química ela estuda os elementos químicos. Lembrando que temos vários elementos químicos. Os elementos químicos eles estão em descoberta. Nós temos cada tabela, se você procurar, depois nós vamos falar em tabela periódica, que é o próximo assunto depois de estrutura atômica. Na hora que entrar em tabela periódica, se você pesquisar, se você colocar, por exemplo, no Google lá, e pesquisar imagens de tabela periódica, você vai ver você vai ver várias tabelas diferentes. Eu estou falando diferentes não só em visual, mas em si em quantidade de elementos químicos. Por quê? Depende do ano em que ela foi desenhada. Então, tem tabela, dependendo quando começaram a criar a tabela periódica, tinha pouco mais de 50 elementos químicos descobertos. Depois, quando foi reorganizar, já tinha mais de 100. Hoje, nós temos mais de 120. E assim vai indo. Há pouco tempo atrás, ainda está para ser realmente autorizado, mas há pouco tempo atrás, por exemplo, numa aula de ciências, se eu não me engano, não me fugiu agora o país, mas numa aula de ciências de ensino fundamental, o professor estava fazendo uma atividade prática com os alunos, e uma menina, o resultado dela deu totalmente diferente dos colegas. E aí o professor ficou encucado com aquilo e mandou analisar o que é que ela tinha conseguido fazer. E na hora que ele levou para a observação, percebeu-se que o que ela conseguiu fazer lá era uma coisa totalmente diferente do que já existia. Então, ela tinha conseguido, sem querer, sintetizar um novo elemento químico no laboratório. E aí, esse elemento químico, na hora que ele for realmente autorizado, ele vai receber o nome dela, tá? Então, pode ser que apareça hoje, pode ser que não apareça. A química, quando começou, ela era estudada pelos alquimistas. Os alquimistas tinham entre as suas vontades, ele tinha o desejo de fabricar ouro. Basicamente, eles queriam duas coisas, que era fabricar ouro e o elixir da longa vida. O que acontece? Quando eles foram tentar fabricar o ouro, inclusive teve uma novela que passou na Globo há bons anos atrás, eu não me recordo o nome dela, eu não lembro se era Pedra sobre Pedra, eu não lembro o nome da novela, mas tinha o Edson Celulari, fazia um personagem, acho que eu nunca vou esquecer, foi daí, eu acho que de onde surgiu minha paixão pela química, eu já gostava, mas foi onde eu comecei a me apaixonar. Ele fazia um personagem chamado Flamel, inclusive até a roupa dele ficou muito famosa, o tipo de roupa que ele usava, e esse Flamel, ele era um alquimista. E no final da novela lá, simbolizava que ele tinha descoberto, fabricado o ouro. E na verdade não é, hoje a gente sabe que não é. O que os alquimistas conseguiram fazer? Fizeram uma coisa parecida, que eles desenvolveram um novo elemento químico, que era o cobre, tá? Então, os elementos químicos, eles são alguns criados, outros são encontrados, tá? Então, alguns são realmente encontrados na natureza e outros são sintetizados em laboratório. Mas o que diferencia um elemento químico de outro são as suas propriedades. Então, são aquelas características que nós falamos lá, que é com relação ao número de massa e principalmente o número atômico. O que nós queremos nesta aula aqui em si é falar como que eu vou representar esses elementos químicos. Cada elemento químico é representado por um símbolo, tá bom? Do mesmo jeito que na matemática a gente usa símbolos para representar os números, então tudo na matemática, em vez de eu escrever a palavra 1, eu uso aquele símbolo que todo mundo conhece para simbolizar 1. Então, se eu colocar assim, todo mundo sabe que é 1. Se eu colocar um pauzinho assim, também as pessoas conhecem como sendo 1, tá? Mas o certo da gente representar o número 1 é isso daqui. Então, para evitar que tenha igual aqui, ó, esse aqui é 1, isso daqui é 1. Antigamente se usava, quando eu comecei a estudar, a gente representava um assim, tem muita gente que ainda usa um assim. Então, para evitar
que tenha essa diversidade de símbolos diferentes, a IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, ela determinou algumas regras para unificar a representação simbólica dos elementos químicos. E o que a IUPAC falou? A IUPAC determinou que para que eu represente um elemento químico, eu devo utilizar a primeira letra do seu nome, tá? E essa primeira letra do seu nome, ela deve ser com letra de imprensa. Gente, letra de imprensa, para quem não conhece, é a letra de forma. Ou seja, é a letra Times New Roman do computador. Letra de forma, chamada letra bastão, quando a gente é pequenininho na escola. Letra de forma não tem perninha, não tem curvinha, não tem voltinha. Observa, a letra Times New Roman é aceita também a letra Arial do computador. Então, vamos lá. Por exemplo, hidrogênio. Qual é a letra que começa o nome dele? H. Então, eu vou representar o símbolo do hidrogênio como sendo a letrinha H. Flúor, primeira letra do seu nome é F. Então, letra maiúscula e de forma. Boro, a primeira letra do seu nome é B, então o símbolo do boro vai ser B. Professor, você falou que não pode ter voltinha, mas é lógico, aqui não tem como não ter voltinha, não tem como fazer o B não é quadrado, letra de forma, tá? Porém, eu não posso vir aqui e fazer o B assim, tá bom? Deixa eu fazer ele maior aqui para ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Eu não posso pegar e colocar perninha, eu não posso colocar curvinha, porque isso daqui é letra cursiva, tá? É letra bastão, não é letra cursiva. Oxigênio, a primeira letra do seu nome, O. Beleza. Não é O assim, tá bom? Esse aqui é de cursiva, eu quero letra de forma. Então, vamos lá. Iodo, a primeira letra é I. O I de forma é o mesmo número 1 em romano. Então, ele é assim. Carbono, ele é C, a primeira letra. Nitrogênio, N. Agora, olha o que acontece. Cobalto, a primeira letra do nome dele, C. Aí, quando eles foram começar a fazer isso daqui, começou a colocar esses símbolos, estava indo tudo bem. Aí, de repente, acontece isso daqui. Quando chegou, por exemplo, aqui, ó, no cobalto, nessa lista que eu estou fazendo, cobalto, a primeira letra é C. E C eu já tinha usado para representar carbono, então eu não posso ficar com dois elementos diferentes com o mesmo símbolo. Aí, o que falou? Quando a primeira letra do nome do elemento químico já tiver sido usado como C já foi usado, eu passo para uma segunda letra. Ou seja, eu vou para a próxima letra do elemento, que no caso é o O, e quando eu vou utilizar uma segunda letra, esta segunda letra, ela obrigatoriamente é minúscula, tá? Então, a primeira letra maiúscula e de forma, e na regra a segunda letra ela é minúscula. O minúsculo não fala nada se tem que ser bastão ou se pode ser cursivo. Como na regra não fala qual é o tipo de minúsculo, então você fica a teu critério. Então, eu posso pôr um Ozinho. Opa, deixa eu apagar aqui porque ficou muito feio. Então, eu posso pôr o Ozinho assim, ou então, se eu quiser, eu posso pôr o Ozinho assim, tá bom? Tanto faz, fica a seu critério. O minúsculo você pode escolher, tá? O maiúsculo, não. Então, vamos para o próximo aqui. Crômio. É o C, como o C já foi usado, então eu vou colocar a próxima letrinha aqui, que é o R, tá? Coloquei uma outra letra minúscula. Agora, o cobre. Ó, o C e o O já foi utilizado, tá? O cobre eu não vou fazer ele aqui, não. Opa, desculpa, eu fechei aqui errado. O cobre eu não vou fazer ele aqui, por quê? O cobre ele apareceu aqui, mas ele não era para ter aparecido. Ele daqui a pouco eu vou fazer, tá? O cobre ele tem uma diferenciação no nome. Então, deixa eu apagar ele aqui. E não vou fazer o cobre aqui agora. Depois a gente volta no cobre. Césio. Césio ele foi muito conhecido, né? Que ele é um elemento altamente radioativo daquele acidente lá de Goiânia. Então, é o C. E qual é o símbolo do césio? Aqui. Depois, o cálcio. C e o A. Ficou muito feio. C e o A. Cloro. C e o L.
Eu vou apagar esse do Césio aqui, porque eu acho que não está dando nem para vocês entenderem aqui ele aqui não. Vou fazer ele de novo, tá? O Césio é o C. O Césio não é com E, tá? Ele é o S. Eu pus o Szinho de forma, ficou muito estranho. Vou pôr o S cursivo, fica mais bonitinho. Cádmio, ele é o C e o D. Há alguns elementos a gente usa a segunda letra e outros a gente vai para a terceira letra, tá? O cádmio, por exemplo, é o D, porque se eu pusesse o A já tinha sido usado no cálcio, tá bom? Agora, o que acontece? Alguns elementos, como eu falei para vocês no vídeo anterior, algumas coisas na química não coincidem com o nome em português, tá? Isso daqui, na simbologia dos elementos químicos, isso acontece muito. Por quê? Os nomes dos elementos químicos, quando foi instituído em latim, tá? E alguns, para nossa sorte, na hora que se traduz ele, fica alguma coisa muito parecida. Por exemplo, o hidrogênio, o latim dele é hidrogenium. Então, o nome dele era muito parecido e, coincidentemente, a primeira letra era a mesma. Só que tem alguns que não são, tá? Tem alguns elementos que não são, a tradução dele para o português é bem diferente. E o que importa para nós não é a tradução dele, o que importa para representar o símbolo não é a tradução dele para o português, e sim o nome dele em latim. Então, por exemplo, o sódio, o latim dele é nátrium. O N já foi usado aqui no nitrogênio. Então, ele vai ser N. Então, ele vai ser N e depois a segunda letrinha aqui é o A. Então, Na. Potássio vem do latim kalium. K não foi usado, não tinha sido usado ainda, então ficou a letrinha K. Enxofre vem de sulfur, então o símbolo dele é S. Fósforo é pósforo, então o símbolo dele é P. Prata vem do argento, então o símbolo dele é o A e o G, porque o AR é argônio, tá bom? Então é A. Ficou muito fechado. Então, vai ser o A, ó, sem perninha, sem voltinha, e o G. Então, esse é o símbolo da prata. Ouro vem de aurum, então é A, U. Cobre, aqui, ó, que te falei do cobre aqui, tá? Ele tá no lugar errado. Cobre vem do latim cuprum, então ele é C e U. Uma coisa estranha aqui, né? Não dá nem para ler, né? Estanho vem do estanum, então ele é S, T. S sozinho lembra que é o enxofre. Chumbo é plum-blum, então ele é P e depois foi utilizado o B. Mercúrio é hidrágero, então ele é Hg. Tá. Ah, professora, mas quando que eu vou saber que eu vou ter que utilizar o nome dele em português e o nome dele em latim? Isso aí é com a prática. Eu não falo para ninguém, ninguém tem que sair decorando todos os elementos químicos de uma hora para outra. Mas a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Eu preciso saber, porque no Enem, nos vestibulares que vocês forem fazer, não vai aparecer para você, aparece a tabela periódica para você lá no final da prova, mas ela vem simplesmente com o símbolo, ela não vem com os nomes dos elementos químicos, tá? Então, você tem que saber o nome deles, o símbolo e o nome, tá? Se eu te der o nome, você tem que saber qual é o símbolo, se eu te der o símbolo, você tem que saber qual é o nome. Isso você aprende com a prática. Então, o que você vai fazer? Para começo de conversa, toda vez que você tiver que escrever alguma coisa, em vez de você escrever a palavra hidrogênio, já coloca o símbolo que representa o hidrogênio. Um conselho que eu te dou como professora é que você tenha sempre ao teu lado uma tabela periódica para você ir consultando até você aprender, tá ok?